Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sementes de Atum, esse canal abençoado que você encontra vídeos aqui na segunda e na sexta-feira obrigatoriamente. Algumas vezes eu passo desapercebida das segundas e das sextas, mas eu tô sempre aqui gravando e sempre postando para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, tá bom? Então, se você gosta de conteúdos como o meu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte e comenta, ok? Você já se perguntou por que existe tanto disse e me disse com relação a arquétipos e pessoas que ativam e desativam arquétipos porque simplesmente não estão preparadas para o lado sombra de um arquétipo? Eu tenho visto muitas pessoas comentando, ou até pessoas que gravam vídeos sobre arquétipos aqui. Eu gosto de ver alguns vídeos de colegas que falam sobre arquétipos, não para criticar, e sim para ver como é que eles trabalham, como é que eles observam, como que o arquétipo se comportou com eles. Ter uma noção do que esse arquétipo, algumas vezes quando eu quero ativar, eu vejo um pouco de experiências, não lado luz, lado sombra, porque isso para mim já é um pouco mais fácil, mas sim de como foi a experiência dessa pessoa com o arquétipo. E uma das coisas que eu tenho visto com frequência aqui são pessoas que desativaram um arquétipo simplesmente porque não aguentaram o lado sombra desse arquétipo. Gente, uma questão muito relevante para a gente observar quando nós falamos de arquétipos é que o arquétipo em si, ele não tem um lado luz e um lado sombra. Quem tem lado luz e lado sombra somos nós, tá bom? O arquétipo, ele é uma figura primária ali, ele existe um modelo arquetípico visto socialmente, e a nossa forma de observar esse arquétipo é que vai dizer também como que esse arquétipo vai se comportar no nosso corpo. E aí, quando a gente faz uma ativação, por exemplo, fiz a ativação do arquétipo de Ganesha. E aí, Ganesha não é o arquétipo, vamos deixar bem claro aqui, eu utilizei a imagem com o intuito de trazer a energia desse deus hindu para a minha vida, tá? Mas a gente pode chamar de figura arquetípica, sem problema nenhum. E aí eu percebi que uma das coisas que me atingiu foi a soberba. Quando eu faço a ativação do arquétipo do deus hindu Ganesha, eu me sinto uma pessoa muito mais propícia a sentir soberba. Isso é um problema do deus hindu ou isso é um problema que está em mim? A gente precisa averiguar algumas questões. Então, quando você percebe que esse lado sombra está se manifestando em você, é o momento de você olhar e trabalhar aquela sombra. Gente, uma coisa que a gente precisa fazer quando estamos falando de arquétipos é entender que o lado luz a gente sempre quer, mas o lado sombra a gente quer colocar debaixo do tapete. Então, a gente precisa observar aqueles acontecimentos, jogar luz realmente, né, para essa escuridão, porque se está aparecendo é porque precisa ser curado, ou você precisa aprender a lidar. Nem toda sombra que a gente tem é de todo negativo. Uma cobra, ela pica pessoas, mas ela também produz o soro, o antídoto, não é? E ela só vai picar quem realmente estiver incomodando no momento que ela se sentir coagida. Então, a gente também precisa entender que o nosso lado sombra existe para nossa proteção. Então, se eu percebo que eu estou vivenciando um lado sombra em excesso, eu preciso olhar para esse lado sombra. Não, eu vou trocar de arquétipo porque esse lado sombra não é o que eu queria. Não é assim, a gente não usa o arquétipo. A gente ativa o arquétipo na nossa vida com o objetivo de melhorar a nossa experiência e isso facilitar a nossa caminhada aqui. Não do ponto de vista que a gente precisa desativar todas as vezes que a gente vê um problema. Digamos que você tem um filho, seu filho começou a dar problema, você pega ele, coloca dentro das pernas de novo, enfia na barriga e acabou, não tem mais problema. É assim que você age? Não é.
A mesma coisa são os arquétipos. Quando você percebe que você está manifestando o lado sombra, você precisa trabalhar esse lado sombra. Um dos meus lados sombras muito forte com o arquétipo do cavalo foi o excesso de patada nas pessoas. Eu percebi. Eu desativei esse arquétipo imediatamente, mas eu olhei para esse meu comportamento e me perguntei por que eu ajo assim, porque eu sou ríspida desse jeito em alguns momentos. E aí, isso vai trazendo um pouco de luz, você começa a perceber momentos que você foi ríspida sem querer. A mesma coisa aconteceu na ativação do arquétipo do diamante, que é o arquétipo que eu estou utilizando nesse momento, junto com barras de ouro. Esses arquétipos me trouxeram uma frieza maior e uma grosseria muito maior. E eu falei, caramba, eu pensei que eu já tinha trabalhado isso, então eu vou ter que voltar, observar essa frieza novamente e essa grosseria gratuita. E aí a gente percebeu, pelo menos eu percebi, algumas crenças com relação ao comportamento. Por quê? Porque eu estava reproduzindo padrões que foram instaurados no meu subconsciente. E aí eu consegui ver o que eu precisava mudar ou como eu poderia agir de uma forma mais branda. Mas não do ponto de vista de que eu vou desativar o arquétipo e não vou olhar para aquele problema. Porque assim não tem objetivo. Se você quer somente o lado luz de um arquétipo, tem gente que ativa o arquétipo do lobo, do casal de lobos, e aí percebe que seu relacionamento não tá dando certo. Vocês precisam observar qual é o problema do relacionamento de vocês, para ver se tem solução ou se o arquétipo está retirando esse relacionamento que não está tão saudável quanto você estava imaginando. Entende o que eu estou falando? Existem coisas nos arquétipos que vão aparecer na sua vida com o objetivo de você melhorar. Não tem como você fazer uma limpeza no seu subconsciente sem que isso respingue na sua realidade. E se você já fosse esse alecrim dourado que você está acreditando que não tinha por que fazer ativação de arquétipo, já que você não precisa limpar nada, não precisa vivenciar lado sombra. Se você fosse tão evoluída assim, não estaria aqui nessa terceira dimensão, nem no planeta Terra, né? Então vamos cair um pouquinho na real, vamos sair do arquétipo do inocente, vamos observar que o lado sombra também existe para que a gente observe, para que a gente leve a sério. Porque muita gente acha que arquétipo é que nem jogar bola, você pode furar um e substituir. Você pode toda hora trocar de arquétipo. É um disse-me disse, eu não vou ativar esse arquétipo porque para fulano não deu certo. Para ciclano deu certo, então ele tem que dar certo para mim também. E a energia vem até nós de uma forma completamente diferente. E é por isso que é necessário fazer consultoria de arquétipos. Eu participo de um grupo de arquétipos no Facebook, porque eu gosto de observar os comentários que as pessoas fazem e perceber o quanto que algumas pessoas não estão aptas a utilizarem arquétipos ainda. Algumas pessoas ativaram arquétipos só porque viram colegas que se deram bem, no caso, as pessoas que estavam no grupo se dando bem, e resolveu ativar essa energia. Só que essa energia trouxe consequências negativas para a vida dela, que ela ainda não estava preparada para receber. E aí, em seguida, ela desativa logo e passa a odiar o arquétipo para o resto da vida. Então, aí é uma linha tênue entre você fazer a ativação do arquétipo porque o arquétipo está te chamando, ou você fazer porque você quer a experiência do outro, sendo que você não tem a consciência do outro. Um canal de arquétipos, um lugar onde a gente compartilha coisas sobre arquétipos, não é para você ir lá e procurar o melhor arquétipo para o seu momento. Geralmente, quando você vai buscar o arquétipo, você já tem um em mente. E essa energia já está sendo percebida pelo seu campo vibracional. Você só vai lá para conferir como que
funcionou para essa pessoa? Quais são as medidas que você precisa tomar? O que você precisa prestar atenção? Mas arquétipo é como álcool no nosso corpo. Vai reagir de uma maneira diferente para cada um. E é por isso que é importante ter alguém que realmente conheça de arquétipos para poder te ajudar no momento que você estiver fazendo a escolha. Então, gente, arquétipos não são brincadeiras. Muita gente tá escolhendo arquétipo de forma aleatória e não é esse o objetivo. Eu trago aqui informações para que vocês sejam capazes de escolher o melhor arquétipo para o seu momento. Mas você também precisa entender como é vivenciar esse arquétipo da melhor forma possível. E se você não consegue fazer isso, é melhor buscar ajuda de um profissional da área, que pode ser eu, pode ser a Dani, pode ser outras, a Bruna que tem aqui no YouTube também, tem muitos profissionais que falam de arquétipos e que você vai escolher de acordo com a sua afinidade e a sua confiança, tá bom? Então, vamos parar com essa coisa de usar arquétipos como se fosse meias e aí a gente troca sempre que tiver suja. Vamos pensar nos arquétipos como ferramentas que nos ajudam a evoluir, tá? Aqui e no plano espiritual. Beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.